Gravação, Yara. Eu vou compartilhar a tela. Não precisa, acho que, me apresentar. Acho que da última aula, vocês que estão aqui estavam todos presentes. Tá visualizando? Sim. Deixa eu ver se a Yara já iniciou a gravação. Tá? Então, os que estão chegando aí, mais uma vez, boa noite. Hoje a nossa aula síncrona vai ser de gestão de custo. Conforme está aqui, sou Wanda. Caso tenha alguém que não participou da aula de síncrona de políticas públicas, sou formada em economia. Bem, hoje a nossa disciplina de gestão de custos, a gente vai ver um pouco de teoria, depois tirar as dúvidas, passar a atividade prática. E tem aquela apresentação, que é uma apresentação bem rápida, que vocês vão... dos dados que vocês levantaram, vocês vão estar apresentando aqui. Então, é uma coisinha bem rápida, questão de 2 minutos, só apresentar os dados. Tá? Então, começando com gestão. O que é gestão? Para o proprietário rural. Então, vai ser um conjunto de atividade, aqui, tanto administrativa como produtiva, em que o produtor ele vai utilizar para quê? Para ele conseguir o uso eficiente dos recursos produtivos. O que são esses recursos produtivos? São a terra, a mão de obra, a tecnologia que ele vai empregar no seu cultivo, tá? Tudo isso são os recursos produtivos ao produtor rural, para que ele possa alcançar os seus objetivos, delimitado, enfim, no seu planejamento. Então, isso é a gestão, e é isso que a gente vai procurar aqui estudar e tentar, né, através da gestão, desse ato de gerir, poder estar capaz de tomar alguma decisão, inferir alguma coisa, né? Então, quais são esses objetivos dos produtores rurais com a gestão? Então, através da gestão de custo, eles têm como objetivo poder gerenciar com maior eficiência os recursos produtivos, conforme eu coloquei para vocês, seja o capital, a terra, a mão de obra. E assim eles podem estar implementando, modificando o método produtivo dele, porque através da gestão ele pode tomar essa ação. Que esse método produtivo, aqui tem um exemplo, a irrigação, a aração, que ele vai utilizar na sua propriedade, na sua produção, é um método produtivo, ou pode chamar de um tipo de tecnologia. Então, a gestão propicia isso, ele poder implementar, modificar, tomar essa decisão, com o objetivo de aumentar a lucratividade do empreendimento. Também, através da gestão, busca reduzir os riscos inerentes à atividade agropecuária, conforme a gente já viu até na outra aula, viu que a atividade agropecuária ela tem muitos riscos, né? Riscos que risco seja risco de pragas, doença, risco do clima, risco do mercado. Então, são vários riscos que, às vezes, não é controlável, é imprevisível. Então, através da gestão, busca fazer isso, diminuir esse risco e melhorar o padrão familiar. Esse é o conceito que está lá na apostilha de vocês. Bem, então, através dessa gestão, o produtor ele vai estar em constante processo de gerenciamento, está gerenciando, e ele está gerenciando onde ele tem um ambiente interno. Esse ambiente interno ele tem algumas variáveis que ele tem que lidar, que vai influenciar no custo de produção, assim como tem o ambiente externo, que ele também tem que lidar com esses dois ambientes. Então, ele vai estar constantemente decidindo o que produzir diante do mercado que ele tem para poder vender, diante dos recursos que ele tem disponível.
ele vai estar decidindo quanto se deve produzir diante dos fatores de produção que ele tem. Ele vai estabelecer a tecnologia que ele vai utilizar, né? Como que ele vai produzir. Ele tem que estar procurando controlar a ação, vendo se os seus recursos, os seus fatores produtivos estão sendo bem empregados e dentro do tempo certo, né? Porque, no caso principalmente a agricultura, ela tem muitos cultivares têm o seu tempo de plantio, depois de aradado, enfim, feito todo o tratamento do solo, ele tem um tempo de plantio, e o produtor tem que estar sempre fazendo, controlando essa ação. Os fatores produtivos estão sendo empregados no tempo certo, estão sendo utilizados, então ele tem que sempre estar tomando essas decisões, fazendo esse gerenciamento, tá avaliando os resultados obtidos ao final, né? Ele tem que avaliar o resultado obtido com o comércio, com a venda dos produtos e comparando os resultados, se o que ele obteve está em consonância com o resultado previsto. Então, ele tem que sempre fazer isso. Então, diante disso, como eu falei, o produtor ele tem esse gerenciamento aqui, ó. O ambiente interno, a questão da comercialização, do marketing que ele tem que fazer seus produtos, questão da produção, do que de gerenciar a produção, do que produzir, gerenciar a mão de obra e questão de finança. Ambiente externo, ele está são fatores que estão influenciando direta e indiretamente nos custos de produção. A questão da tecnologia influencia bastante, porque o método que ele vai empregar, digamos, se ele utiliza uma irrigação, ele pode ter mais eficiência, maior produtividade que o outro que não usa um método de irrigação. Então, a escolha da tecnologia que ele está utilizando pode favorecer essa melhoria no seu rendimento, na sua produtividade. Economia, porque a demanda e a oferta influencia muito ao produtor, porque ele vai estar produzindo para ofertar no mercado. Se não tem demanda, então não tem por que ofertar. A questão do preço, inflação, taxa de câmbio influencia muito, principalmente a questão de exportação. A taxa de câmbio é muito importante. As políticas públicas do governo, política de crédito, ele influencia muito na produção do produtor, então ele tem essa relação com esse ambiente externo, com o governo. Temos os aspectos legais, dos aspectos normativos de lei, aspectos sociais, aspecto cultural, demográfico, taxa de natalidade, idade, enfim, sexo, homem ou mulher, enfim. Aspecto ecológico, ambiental, também o produtor está em constante gerenciamento, tanto interno como externamente. São fatores que podem influenciar direta ou indiretamente no custo de produção. Tá, e o custo de produção, o que é esse custo de produção? Vai ser a soma de todos os custos dos fatores que são empregados na produção, que são expressos em termo monetário, que no nosso caso é em termo em reais. Então, você vai ter um custo com um capital, seja ele, está aqui exemplo, edificações, tratores, implemento, máquina, que vão ser utilizados no sistema produtivo. Com a terra, que não é só o solo em si, tem também a questão da floresta, recursos minerais, hídrico, e também vai estar lidando com esse outro fator, que é o recursos humanos, a mão de obra. Então, que envolve um esforço humano, não só a questão do físico, de quem está lá na parte bem operacional, como aquele também que está na questão da administração, no gerenciamento. Então, o custo de produção envolve isso, a soma monetária do custo de cada um desses fatores, junto forma o custo de produção. E o fluxo de caixa? Eu creio que esse aqui você já tem um grande domínio, que vocês tiveram contabilidade e estuda bastante fluxo de caixa. O fluxo de caixa é importante para o produtor, porque é onde ele vai estar registrando a entrada e a saída de recursos financeiros. Então, ele pode estar registrando diariamente, que é o correto, né? Diário, depois ele pode estar fechando um semanal ou mensal, né? Que muitas vezes vai diário e fecha semanal. Então, você vai registrar o que entrou,
e o que saiu. Detalhe, alguns itens não entra, tipo, alguns depreciação que não gera desembolso ao produtor, ele não entra no fluxo de caixa. Algumas coisas que você ainda vai receber, digamos, daqui a um mês, ele não entra no fluxo de caixa, digamos, estou fechando o mês de novembro. Ele não entra, ele vai entrar no mês que eu vou receber. E aí que tem, ó, você pode colocar um previsto, que é o que você tem para receber naquele mês, e o que realmente foi recebido, o que realmente entrou ou saiu, melhor falando, porque tem uma entrada e tem uma saída. Então, muitas das vezes, como acontece aqui, pode ser que não feche, né? O total realizado não seja igual o previsto. Tá? Então, o fluxo de caixa é isso, é aquilo que está acontecendo naquele mês, naquele dia, né? Que entrou e o que saiu de recurso financeiro ao produtor. E isso é muito importante para ele tomar decisões, né? Ver se seu caixa está precisando de recursos, precisa recorrer a recursos, poder pagar os seus compromissos. Então, é importante esse gerenciamento do fluxo de caixa. E que muitos produtores, principalmente pequenos produtores, às vezes não fazem. Contabilidade gerencial. Essa é uma ferramenta importante na gestão de custo, porque é onde eu vou poder tomar as decisões através dos gastos com atividade, seja atividade administrativa que eu tenho, seja atividade produtiva. Então, eu vou estar obtendo, através da contabilidade gerencial, vendo a rentabilidade da minha produção, vendo os custos e as despesas do negócio, a lucratividade, meu endividamento, a necessidade, se há necessidade de captação de recursos financeiros externos, tudo isso vai me ajudar a tomar tomar uma decisão. E aqui está o conceito, segundo Capaldi, que ela pode ser conceituada como instrumento, conforme falei, é uma ferramenta importante, tanto administrativa, onde eu vou estar fazendo o registro e o controle dos meus gastos e do patrimônio da empresa. E função, auxiliar no controle das atividades administrativas, como orçamento da propriedade rural, levantamento de custo, receita, e apoiar no processo, como já falei, processo de tomada de decisão do produtor. Quais são as limitações na formação do custo agropecuário? Tem algumas limitações que está listada aqui, que a necessidade de avaliação da vida útil dos bens produtivos da propriedade, né? Digamos, algum bem lá da propriedade, às vezes não se tem, digamos lá, um curral, não se tem uma avaliação da vida, do tempo útil dele, para o produtor poder ir gerindo e se planejando para substituir, assim como um equipamento, né? Porque o equipamento, com o tempo, ele vai se depreciando. Então, muitas vezes o produtor não tem essa avaliação, essa gestão da avaliação útil do bem, da questão da depreciação. Outra limitação é a questão da diversidade produtiva. Em geral, muitas propriedades elas produzem não só um produto, né? Produz leite, produz também milho, produz criação de galinha, e assim os custos eles vão se misturando. Então, às vezes, o produtor, isso na maioria das vezes, tem essa dificuldade de poder gerir esses custos de acordo com cada atividade. Para isso, mais na frente, eu estava apresentando para vocês um método de custeio que facilita na gestão dos custos para cada produto. Um exemplo, o trator. O trator ele pode estar utilizado para diversas atividades, né? Não só lá para a produção de milho, às vezes para transportar alguma coisa, digamos, o exemplo que eu citei, produção de leite, ele pode estar sendo utilizado para outra plantação. Então, como calcular o custo de cada produto, sendo que eu usei um fator, no caso, o trator, para essas atividades? Outra limitação é os critérios de controle de custo que
o produtor pode estar adotando. É questão de conhecimento, informações, formação. Tá. Então, baseado naquilo que eu estava falando anteriormente, que devido à diversidade produtiva, se tem uma dificuldade de levantar os custos de cada atividade. Então, aqui apresento para vocês um método que vai facilitar, que é o método de custeio. Ou custeio, como está aqui, baseado na atividade. O que vai acontecer? Vou procurar em conhecer a minha atividade, o que eu utilizei, qual foi a quantidade de mão de obra que eu utilizei para aquela atividade da produção de milho, e a quantidade de mão de obra que eu utilizei para a produção de leite, né? Porque às vezes uma mão de obra pode fazer várias atividades na mesma propriedade. Então, primeira coisa que tem que fazer é entender o seu comportamento, o comportamento do recurso que eu estou utilizando. Para quê? Para que eu possa alocar os custos em cada atividade. Exemplo está aqui, ó, um recurso, mão de obra. Eu tenho aqui um direcionador dele que é horas por homem. Essa mão de obra, a quantidade de horas por homem, quanto foi utilizado na preparo de solo, quanto foi utilizado no plantio ou adubação, aplicação de defensivo e colheita. Então, a partir daí, eu vou levantar a quantidade de mão de obra em cada um. Porque, em geral, às vezes, as pessoas tendem a fazer o quê? Juntar o custo total e pegar e dividir pelas atividades, né? Mas, através desse método, você consegue chegar o mais próximo do custo real que se teve por cada atividade. A mesma coisa vai com o maquinário. Eu vou procurar ver quantas horas de máquina eu gastei para cada uma dessas atividades. E assim sucessivamente. Com isso, eu chego ao meu objeto final, meu produto final. Aí eu vou dizer, eu gastei tantos de mão de obra na soja, de horas, né? E gastei tantos de milho. E a partir daí eu posso calcular o meu custo final, porque eu sei quanto que eu pago por hora, né? Ou hora, enfim, ou através do valor que você paga, seja diária, você pode chegar a esse valor hora por homem, no caso, a mão de obra. Ok, gente? Então, esse é o método de custeio chamado ABC, ou custeio baseado em atividade. É baseado nesse direcionador aqui. Eu vou ver a quantidade de horas ou quantidade de materiais gastos em cada atividade. E assim eu vou procurar ter meu controle de custo produtivo. Muitas das vezes o produtor ele vai procurar reduzir seus custos, né? Procurar ter esse controle do custo, indo lá e cortando os gastos do sistema produtivo. Muitas das vezes, às vezes não é necessário fazer isso. Às vezes, reduzindo algum fator, digamos, algum insumo, eu posso conseguir produzir a mesma quantidade de bens com custo mais baixo, né? Aí, assim, eu consegui controlar o meu gasto, meus custos produtivos. Tá? Não, às vezes, não precisa nem dispensar a mão de obra. Às vezes, eu controlando a quantidade de insumo utilizado, eu posso ter esse controle. E, com isso, eu posso ter lucro ou um prejuízo, né? No caso, se no controle de custo produtivo o produtor estiver tendo prejuízo, ele tem que começar a tomar algumas ações. Prejuízo é o quê? Conforme vocês sabem, né? Quando a minha receita é menor do que o que eu estou gastando. Então, eu estou tendo prejuízo. Então, no caso da propriedade rural, eu vou procurar fazer correções de alguns problemas. E, primeiro, identificar qual é os problemas que está tendo, que está me levando a um certo prejuízo, e depois procurar fazer algumas correções. Exemplo, está aqui. Eu posso verificar a produtividade dos meus fatores de produção, seja mão de obra, seja o fator que está sendo subutilizado. Posso verificar os índices zootécnicos, manejo, enfim, semente que está sendo utilizada, entre outros. Então, a partir daqui, eu posso fazer essas correções a fim de fazer o controle dos meus custos produtivos. Orçamento e plano de contas também é outra ferramenta importante na contabilidade gerencial.
Orçamento é o quê? Orçamento é onde a gente vai fazer o planejamento dos nossos custos, né? Através dele que eu vou estabelecer os valores e ali eu vou estar acompanhando o meu custo de produção da minha propriedade. Então, eu tenho um orçamento e a partir dali eu posso fazer esse controle. O orçamento ele pode ser um orçamento de investimento ou um resultado operacional. Esse resultado operacional aqui já é um lucro onde eu retiro algumas despesas, inclusive despesa financeira, administrativa, outros custos que eu não estou lembrando agora. Então, se refere a um lucro onde eu vou retirar algumas despesas. Tá? Orçamento de investimento está aqui, investimento de capital, seja infraestrutura, benfeitoria, na produção, estoque, melhoramento. E o plano de conta? O plano de conta é onde eu vou estar agregando os meus custos. Digamos, na infraestrutura. Infraestrutura, qual é o meu custo? Os custos, eu tenho custo com a terra, estrada, rede hidrelétrica, telefone. Então, no plano de conta, eu vou agregar os meus custos em determinadas contas. Com conta aqui, infraestrutura, benfeitoria. Nesse caso aqui é um exemplo de plano de contas de investimento. Tá? Então, o plano de conta é isso. Eu agrego junto os meus custos dentro de determinada conta. Eu vou listar. No caso, quais os meus custos aqui, que no caso é investimento, em benfeitoria e instalação, com cerca, benfeitoria, isso facilita você visualizar. Você pode colocar os valores aqui? Pode. Se não, só pode colocar, listar os seus custos que você tem. Isso facilita a questão da gestão e de visualização. E a gestão de custo de uma propriedade rural. Os custos do sistema produtivo, eles podem ser divididos em 3. O custo operacional efetivo, aquele que está sendo aplicado naquela ciclo produtivo, o operacional total e o custo total. É o que a gente vai ver aqui e vou tentar aplicar numa planilha de custo no Excel. Espero que facilite o entendimento, né? E até porque é uma prática que vocês vão fazer. Então, puderem prestar bastante atenção na hora que eu estiver fazendo o Excel, na hora do Excel também quiserem fazer alguma pergunta para já sanar logo as dúvidas e facilitar na atividade prática. O custo operacional efetivo é todo aquele gasto feito no ciclo produtivo, né? Digamos, você compra um determinado insumo, usou a metade, a outra metade você não usou, enfim, guardou em estoque, o seu gasto vai ser só aquele que você gastou naquela produção, ou seja, metade daquele insumo, tá? Então, já que está dizendo, tudo que é gasto naquele ciclo produtivo que gera, enfim, um desembolso ao produtor. E aqui tem exemplo do meu custo operacional efetivo. Por atividade, né, econômica, no caso da produção de leite, cafeicultura, horticultura, tá aqui exemplos de custo operacional efetivo, então a mão de obra contratada que está sendo usada naquele ciclo produtivo, a mão de obra familiar, e assim vai, alguns insumos, questão de imposto e taxa que está caindo naquele ciclo produtivo, reparo, tudo que tiver ligado aquele ciclo produtivo é o meu custo operacional efetivo. Exceção vai ter, a gente vai ver mais na frente, né? Custo operacional total é onde eu vou pegar o meu operacional efetivo, vou adicionar o Prolabore e a depreciação que eu vou ter, não só de equipamento, depreciação de uma lavoura que seja aquela lavoura permanente, depreciação até de alguma criação que eu utilizo como investimento, por exemplo, touro, que que fica por muito tempo na minha propriedade, que é usado como investimento, eu também tenho que calcular a depreciação. Por quê? Porque esses itens, eles com o tempo, eles vão perdendo valor, e eu preciso repor isso. Porque
Porque chega um tempo eu tenho que repor, chega um tempo que eu tenho que repor a cerca, chega um tempo que eu tenho que repor o trator, então eu já tenho que fazer o meu planejamento. Quanto que há de depreciação por ano? Então, que é recomendável você guardar aquele valor para quando chegar o tempo que o equipamento não funciona mais, você poder repor. Prolabore é diferente de salário, né? Salário daquele que é contratado. Aqui pode entrar a mão de obra familiar. Em geral, é regido em contrato somente para o sócio e é obrigatório a retirada. E aqui está a fórmula para calcular a depreciação. Eu vou pegar meu valor aqui do equipamento e vou subtrair do valor residual, ou valor de sucata. Em geral, se considera zero, porque há muito uma discussão, uma divergência, digamos, o valor da sucata de um automóvel. Às vezes pode variar muito de um automóvel para outro. Então, nesse caso aqui, se recomenda colocar zero e dividir pelo meu tempo útil. E aí eu vou ver quanto que ele vai perdendo de valor por ano. Ok? E a depreciação ela pode ser calculada tanto para o meu bem novo como aquele usado. No caso do usado, eu tenho que utilizar o valor dele naquele momento. Né? Eu não vou usar o valor novo, não. Tem o valor, quanto que ele está valendo naquele momento e quanto que ele resta de tempo de vida útil. E assim eu vou conseguir encontrar a minha depreciação. E o custo total, eu já vou pegar tanto o custo operacional quanto a minha remuneração de capital. A remuneração de capital que é um custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o quê? É o que eu deixo de fazer, de investir, para investir em uma outra coisa, né? Então, aí eu tenho que avaliar. Eu não vou investir num determinado produção, porque investir, digamos, pode ser comprando alguns títulos do governo, ou deixando na poupança, me traz mais lucro. Então, eu deixo lá em vez de investir na produção. Então, aí a gente vê um custo de oportunidade, onde eu avalio o que é mais rentável para mim. E o cálculo desse custo de oportunidade está aqui. Você vai pegar o teu valor novo que tu tem para investir, vai tirar o valor residual, que no caso ele recomenda colocar zero, e multiplicar pela taxa de juros. A taxa de juros, conforme está no livro de vocês, está 6%. Que se considera, em geral, usa-se a taxa de poupança, né? Atualmente, a taxa de poupança está, se eu não me engano, esse mês, essa semana, acho que está em torno de 5,5% anual. Tá? Então, em geral, recomenda usar essa taxa de poupança, mas no caso aqui da nossa atividade, pode usar a taxa de poupança, a taxa que eles estão mencionando no livro, 6%, ou pode usar a taxa de poupança que está atualmente, né? E assim eu encontro remuneração do meu capital e aplico aqui no meu custo total. Tá? Eu tenho aqui uma estrutura onde uma planilha de custo, é uma estrutura geral, mas que dá mais ou menos uma ideia. Na minha planilha de custo, eu vou ter uma receita, vou colocar uma receita e vou colocar um custo. Esse custo, você pode dividir ele ainda mais, né? Você observa que ele está tudo aqui junto, não está separado em custo fixo, nem em custo variável, ou você pode separar por insumo, custo variável, insumo, pode investimento, pode desagregar ainda mais para facilitar. Então, aqui está só um resumo. Então, minha planilha de custo vai conter uma receita, vai conter os meus custos e vai conter o meu resultado, que vai ser a diferença entre a receita e os meus custos, e eu encontro aqui o meu resultado. Em geral, essa é uma estrutura de uma planilha de custo, mas vocês podem ver por aí que tem várias planilhas de custo que ela não menciona receita, só coloca os custos. E a produtividade lá em cima. Então, vamos aqui para o Excel. Deixa eu só sair aqui um pouco.
Sai. Ah, porque eu risquei os slides. Descartar. Aqui no Excel, eu trouxe para mostrar para vocês uma planilha de custo. Essa pode ser encontrada na Conab, de um município. Eu não identifiquei o município, porque como eu estou estimando algumas coisas aqui que não tinha, tipo a renda bruta, não tem aqui. Mas eu estimei através da produção que eles deram aqui, assim como o volume de produção por mês, por ano. Como eu fiz estimação, então eu preferi não identificar o município, tá? Aqui é a estrutura da minha planilha de custo. Vocês veem que eu vou ter aqui meus custos, que no caso aqui eu já até identifiquei quais são os custos operacional e efetivo, e vou ter os meus custos, só um minuto. Tá dando de visualizar? Tá muito pequeno? Para mim, se tiver muito pequeno, você vai falar. E vou ter também meus custos operacional total e meu custo total. Então, na minha planilha, eu vou planilha de custo, eu poder identificar isso, tá? Então, tá aqui. A gente vai fazer alguns cálculos de indicadores, porque já está calculado aqui o custo total, operacional total, e já está calculado também o meu custo total, que engloba tanto o operacional total como uma remuneração de capital. Essa é uma planilha de custo de produção de leite, onde ele coloca que a produção de leite no município é de 95 litros por dia. Voltando aqui. Wanda, eu posso perguntar? Pode. Essa planilha, você já colocou um valor total. No decorrer aí, quase sempre esse ciclo que a gente fecha é 1 ano, não é isso? Essa apuração do que aconteceu é dentro de 1 ano que a gente fecha, né? Assim? Não, a planilha de custo, você pode fechar de 1 ano, pode fechar de 1 mês, tá? Uhum. Então, é o que você quer analisar. Eu posso fechar 1 mês, fechar de mês em Vai mês e fechando fecho mês a anual. mês. Mas tu quer Uhum. saber dessa aqui? É aquela planilha que você mostrou, porque aí, na verdade, já está o total. Como eu vou fazer? Porque eu tenho que ter uma planilha paralela aí para mim fazer lançamentos, tipo, a cada coisa que eu compro, para mim ir lançando. Ah, gastei R$ 1.000 com mão de obra, gastei né, 1.500 com sal mineral. Esse lançamento a cada compra. Sim, você tem que ter, porque aqui, se você observa, tá de forma mais agregada. Tipo, Uhum. algumas coisas eles são mais desagregadas, alguns insumos são mais desagregados, tipo aquilo da energia e combustível. Combustível, o que o combustível eu vou estar utilizando? Diesel, gasolina. Então, você pode fazer mais desagregada e depois você monta a sua planilha mais agregada para poder fazer isso aqui, ó, para poder verificar o teu custo operacional total e o teu custo total, assim como também você pode verificar o teu custo operacional efetivo, que foi utilizado naquele ciclo produtivo. Aqui está de forma bem agregada, não está desagregado. Uhum, entendi. Tá bom, obrigada. E esse controle, você pode ir fazendo uma planilha à parte, tá? De forma bem mais desagregada. Entendi. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Meu custo operacional total. Aqui, deixa eu subir aqui. Eu estou na atividade, produção de leite, né, em reais por ano. E aqui nessa outra coluna tenho reais por litro. Vamos por ano. Tá? A gente não vai trabalhar agora meu custo por litro, não. Vamos trabalhar aqui por ano. Vamos abaixar aqui. Meu custo operacional por ano, eu tenho aqui, que é a soma de quê? Eu tenho que ver, é a soma do meu COE, né? Então, a letra C vai envolver
Cadê a letra Czinha? Aqui, ó, custo variável. Vem mais esses outros aqui, alguns custos fixos. E o F. O F, porque o F eu já está envolvido aqui, ó, já está envolvido esse outros custos aqui. Então, o meu custo operacional envolve o COI, o Prolabore e a depreciação. A depreciação está aqui, os valores. Então, é só eu somar esses valores aqui. Cadê? Vamos aqui. Soma, tem que bater. Tem que pegar uma parte do COI aqui. Eu tenho que pegar esses outros custos fixos. E não... eu peguei o... porque já está somando 2 vezes. Tendo dupla contabilidade. É isso que tem que tomar cuidado, não só em economia, como em contabilidade, a dupla contagem. Porque eu não podia pegar esse aqui, porque ele já está dentro desse, né? Então, acontece de ter dupla contagem. Então, está aqui o meu COI. Eu peguei aqui uma parte, perdão, o custo operacional total, que foi de 67.684. Eu peguei uma parte aqui do meu COI e peguei aqui, nesse 23 mil, ainda tem uma parte do COI e tem a parte de depreciação, que está aqui junto também. E somei e deu certinho. Só tem que observar na hora de somar, porque pode dar dupla contagem. Pode acontecer muito isso. E aqui o custo total é só pegar o meu COI e ver qual é a remuneração capital. Aqui está a remuneração do esperado capital fixo da terra, que é aquela remuneração que você vai ter com aluguel, e enquanto o meu, tá? Então, já está calculado. O que a gente vai calcular aqui vai ser esse aqui. Na hora que eu voltar, a gente calcula. Vamos ver só os indicadores econômicos. Esses indicadores econômicos, eles vão ajudar a gente a tomar a decisão. E até quando se faz um projeto, a gente já faz alguma estimação, né, para mostrar para o produtor, para o empresário, se a minha atividade econômica vai ter viabilidade ou não. Então, a gente utiliza muito esses indicadores para fazer algumas estimações. Mas, primeiro, tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? Levantar alguns dados para poder fazer essas estimações. Então, os indicadores econômicos eles vão mostrar a situação naquele momento de análise, né? Não significa que vai valer por vários e vários anos, não. Pode valer por um mês, um dia. Então, você vai terminar delimitando. Então, meus indicadores econômicos, eu tenho a renda bruta, onde o valor da produção, onde eu vou pegar o quê? O preço, multiplicar pela quantidade produzida, e, além do mais, levo em consideração a renda de outros produtos ou subprodutos, né? Digamos, eu produzo laranja, eu vendo a laranja, ela mesma, fruta. Além de vender a laranja, eu posso pegar a laranja e transformar ela em suco, em alguma coisa seria um subproduto, né? Então, se eu vendo isso, eu agrego também para formar a minha renda bruta. A margem bruta, né? Aqui vamos ver se o produtor está conseguindo, se ele está conseguindo pagar os seus, ou está pagando para trabalhar, ou está conseguindo produzir. Então, a margem bruta, eu tenho a renda, eu vou pegar a minha renda e vou tirar o custo operacional daquele ciclo produtivo, tá? Então, é minha renda menos o custo total, custo operacional efetivo. E, através dele, eu vou analisar esses indicadores, se ele tiver menor do que zero, se ele for a margem bruta igual a zero, e se for maior do que zero. Tá? Então, através desse aqui, eu vou poder apontar alguma coisa. Digamos, se minha margem bruta aqui for menor do que zero. Então, uma atividade que o produtor
não está praticamente pagando para produzir, é uma atividade antieconômica, não está tendo viabilidade. Se for igual a zero, então ele já tem um sinal de alerta, né? Porque quando o produtor tem uma margem, às vezes, se a produção dele acontecer, uma variação do preço cair, ou subir melhor, mas se cair, ele pode conseguir segurar um pouco a atividade econômica, né? Porque ele tem uma certa margem ali que possibilita ele manter a atividade. Então, a avaliação da margem bruta é muito importante. Se ela for maior do que zero, então a renda bruta está maior que os seus custos operacionais que ele tem lá na produção. Então, está tendo viabilidade, pelo menos no curto prazo, a atividade dele. A minha margem líquida, eu já vou pegar minha renda bruta e tirar o custo operacional total. E aqui, através desses indicadores, aqui eu vou ver se minha atividade está tendo viabilidade ou não. Se ela for menor do que zero, a atividade ela vai cobrir os custos variáveis, então, mas não vai conseguir pagar todas as depreciações e os gastos com a mão de obra familiar. Então, a remuneração do capital não vai remunerar o capital que investir, porque a minha margem líquida está menor do que zero. Se for igual a zero, minha margem líquida, pelo menos no médio prazo, né, o produtor ele vai conseguir se manter. Se for maior do que zero, né, a margem líquida ela for maior do que zero, a situação da atividade está sendo viável, tanto no curto como no médio prazo ao produtor. O lucro é onde eu já vou pegar a minha renda bruta e retirar os custos total, e através desses indicadores aqui eu vou estar avaliando a minha atividade. Se for menor do que zero, logicamente, né, é uma atividade que não está tendo viabilidade, ninguém quer ter prejuízo, nesse caso aqui. Se for lucro igual a zero, é um lucro normal. Se for um lucro maior do que zero, é o que todos querem, né? Significa que está cobrindo todos os custos da produção. E a taxa de retorno do capital, onde eu vou analisar, será que o que eu investir na minha propriedade, eu estou tendo retorno? Né? Então, eu vou analisar através desse índice, onde eu vou pegar minha margem líquida, anteriormente, que eu já calculei, e vou dividir pelo meu investimento, que é meu estoque médio de capital, que pode ser calculado com o valor da terra e sem o valor da terra. O problema de calcular com o valor da terra é porque o valor da terra, muitas vezes, não é um custo ao produtor. A terra ela é um investimento, porque elas se valorizam. Em geral, a terra elas tende a se valorizar, dependendo principalmente da região. Então, por isso que, muitas das vezes, ela não é utilizada na taxa de retorno do capital, por não ser considerado um custo, e sim um investimento. Então, você pode calcular com o valor e sem o valor. Aqui a relação, outro indicador, a relação benefício e custo. Então, onde eu vou ver se minha relação benefício e custo. Eu vou pegar minha renda bruta e dividir meu custo total. Eu vou ver se minha propriedade está tendo os benefícios necessários para cobrir os meus gastos, os meus custos, né? Porque senão, se não tiver benefício menor do que custo, então não tem vantagem. E o indicador é esse aqui, ó. Se for maior do que 1, não, então isso indica que ela está sendo viável, né? Digamos um exemplo aqui. Se uma relação custo-benefício e custo de R$ 1,17, significa se eu aplicar R$ 1, eu tenho um retorno de 17 centavos. Então, já é uma vantagem. E se for menor de R$ 1 aqui, minha relação, significa que não está sendo vantagem. Meu benefício está sendo menor do que eu estou gastando. O outro é a questão do capital empatado por unidade produzida. Eu quero ver se meu capital que eu investi está sendo eficiente ou não. Eu vou pegar meu capital investido e dividir pelo volume da produção. Quanto menor for esse valor aqui do capital empatado, significa que
meu investimento está tendo resultado, está sendo bem utilizado, não está sendo subutilizado. Tá? O outro é o ponto de cobertura, né? Onde, se não está tendo lucro, pelo menos o ponto de cobertura já ameniza um pouco, né? Se não está tendo lucro, ninguém quer estar prejuízo. Pelo menos ficar no ponto de cobertura já segura um pouco. Tá? Então, o ponto de cobertura vai ser aonde você não está tendo nem lucro e nem prejuízo. Pelo menos está pagando as contas. E você vai pegar o custo total e dividir pelo preço médio unitário. Vamos ver aqui. Na planilha. Deixa eu pagar aqui o que eu já tinha feito. Meu custo operacional efetivo, eu já calculei, que são a soma desses todos que estão em vermelho aqui. Eu já calculei, está tudo calculado. Já tenho aqui pronto, vamos partir para a renda bruta. A renda bruta, ele não me deu. O que eu fiz? Eu estimei. Eu peguei um preço médio do litro a nível de Brasil e fui estimando por dia, mês e ano. Isso baseado na produção de leite que eu tenho por dia. Então, uma renda bruta anual, que no caso vamos calcular por ano, é esse aqui. Posso até colocar aqui. Né? Eu até botei a forma aqui do lado. Então, você vai pegar o preço vezes a quantidade, que foi o que eu fiz. Aqui, meu Deus. Que foi o que eu fiz, o preço do leite, que eu estimei a um... Estimei não, eu peguei um médio desse período aqui, que foi o período de... Acho que foi março de 2021. Eu peguei uma média a nível de Brasil, que foi o preço, e multipliquei pela quantidade produzida por dia. Tá? Então, assim, eu consegui chegar à minha renda bruta anual. Minha margem bruta. Tá? Como que eu vou estimar minha margem bruta? Margem bruta é pegar minha renda. Está dando de ver aqui? Deixa eu aumentar aqui. Vou pegar minha renda bruta, que eu já tenho, e tirar o custo operacional efetivo. Então, vou pegar essa daqui, eu vou clicar em cima, que é a renda bruta anual, menos o custo operacional efetivo. Deu quanto a minha margem bruta? Deu 15, tá aqui, 15.250,76. O que eu vou avaliar dela? Aí sim, eu vou para cá e verificar. A minha margem bruta está maior de que zero, ou igual a zero, ou menor de que zero? Esse valor aqui. Está maior, menor ou igual a zero? Então, 15 mil está maior de que zero. Né? Então, isso vai me indicar que, pelo menos aqui, ó, no curto prazo, está sendo viável. Sendo viável eu produzir. Então, vamos partir para frente, fazer mais análise. Aqui está dizendo que está sendo viável, pelo menos a curto prazo. Vamos calcular a margem líquida. Margem líquida, perdão. Vou pegar o quê? A minha renda bruta e já vou tirar o custo operacional total. Então, renda bruta menos o total. Aonde que está o meu custo operacional total? Eu tenho que vir bem aqui na tabela. Eu até deixei identificado aqui. Subtrair. Isso aqui vocês podem fazer no Excel? Pode, se tiver domínio. Se não, pode fazer na mão. Aí, o que foi que deu aqui? Deu um valor negativo. Menos 1.678. Então, vamos analisar. Ela está maior de que zero, menor de que zero, igual a zero ou maior de que zero? Eu tenho um valor negativo. Então, ela está menor de que zero. Então, significa que não está sendo viável a minha atividade, porque ela não está cobrindo todos os custos variáveis. E nem conseguindo remunerar todo o meu capital. Então, anteriormente, a gente viu que estava sendo viável com a margem bruta. Agora, já com a margem líquida, onde eu já tirei
tanto o custo operacional efetivo, como eu já tirei também, no caso, se tiver o Prolabore, eu já tirei também a depreciação. Então, aqui já me mostra que não está sendo viável. Vamos para o lucro. Tá? O meu lucro é calculado menos minha renda bruta. Está aqui a renda bruta. E o meu custo total. Quanto deu meu lucro? Aqui deu negativo. Eu peguei minha renda bruta e subtraí pelo meu custo total de negativo. Então, já se sabe que não está sendo viável. Então, vocês vêm aqui através do indicador e verificam. Está sendo menor de que zero? Então, ela não está cobrindo todos os custos da produção, seja ele fixo ou variável. Então, não está sendo viável, não está sendo atrativo. Minha taxa de retorno, o que eu investi na minha produção, eu estou tendo retorno disso, desses investimentos? Então, taxa de retorno, eu vou pegar minha margem líquida, que eu já tenho calculado anteriormente, e ver meu estoque de capital médio. Estoque de capital médio tinha na planilha? Não tinha, eu tive que estimar. Eu nem lembro qual foi o que eu coloquei, mas vamos aqui. Deixa eu voltar na outra, quanto foi que eu coloquei? Só um minuto. Então, 50 mil. Então, eu vou pegar a minha margem líquida, está aqui a margem líquida, já é negativo, e vou dividir pelo valor lá, que foi quanto que eu tinha estimado, 50 mil. E se eu quiser passar para percentual, mas eu não sei se ele... Pode passar percentual, que é bom que até para analisar. Mas aqui você já sabe que já está sendo negativo, então meu retorno de investimento está sendo negativo. O que eu estou investindo, estou tendo um retorno negativo, estou tendo prejuízo aqui pela taxa de retorno capital. Relação benefício e custo. Benefício e custo. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu vou pegar a minha renda bruta e vou dividir pelo meu custo total. Renda bruta. Aqui. E vou dividir pelo meu custo total, que está lá na planilha, lá no final. Ó minha relação custo-benefício. Significa que de cada... Ela está abaixo de 1, né? De 1. A cada R$1 que eu investi, na verdade, eu estou perdendo aí 35 centavos. Em vez de eu ganhar, eu estou perdendo. Vamos ver o capital empatado. Meu capital empatado. Eu vou pegar o meu capital investido na atividade e dividir pelo volume da produção. Volume da produção. Esse é fácil para estimar, né? Como eu tenho a produção diária, então eu posso estimar. No caso aqui é essa, minha produção anual. Então, meu capital empatado, se está sendo utilizado de forma eficiente, é igual ao capital investido. Deixa eu ver quanto foi que eu estimei de investido. Só um minuto. Eu acho que eu estimei o mesmo dia do outro. Deixa eu só um minuto. Foi 50 mil. Então, eu tive que estimar. Essas estimações eu vou passar para vocês, não se preocupa. Então, eu estimei de 50 mil. Meu Deus. Só um minuto. 50 mil. Foi 50 mil.
Então, eu estimei 50 mil, dividido, qual é o meu volume de produção? Aqui, por ano. Meu capital é empatado. Quanto menor, quanto mais menor for, significa que meu capital está sendo bem utilizado, não está subutilizado, né? Se for mais próximo do zero, melhor ainda. E o ponto de cobertura, que é aquele ponto onde ele tem que, para não ter prejuízo, pelo menos pagar as contas, quantos de litro ele tem que produzir? Que é esse ponto de cobertura, porque até então a gente viu, através desses indicadores, que há essa produção de leite nesse município aqui não está sendo uma atividade rentável, mas não é uma atividade que tem viabilidade. Então, ela precisa, enfim, de algum apoio, de alguma políticas públicas. Então, o meu ponto de cobertura, eu vou pegar meu custo total que eu já tenho, o meu preço médio que eu já tenho. Custo total e divido pelo preço médio. Qual é o meu custo total? É esse aqui, final. Dividido, qual é o meu preço médio? Eu já tenho aqui, que foi o que eu peguei a nível de Brasil. Então, para que, pelo menos, eu pague as contas, não tenha prejuízo e nem lucro, eu tenho que produzir essa quantidade de leite aqui. Essa quantidade de leite, que no caso é anual. Anual. Se for por dia, quanto seria? Vou usar um ano comercial. Então, eu teria que produzir, não era 95 litros por dia, eu teria que produzir, era 145 litros, 146, vamos arredondar aqui. Eu teria que produzir 146 litros por dia, para que eu, pelo menos, ficasse naquela situação de não ter lucro e nem prejuízo, pelo menos pagar as minhas contas, tá? Então, aqui foi uma questão de estimação, não vai representar uma realidade, por isso que eu tirei o nome do município, porque foi estimado, primeiro eu usei o valor do preço médio de litro a nível de Brasil, não foi do município ou do estado, tá? E assim eu fui estimando outras coisas, capital investido, só para a gente ter uma noção de como vai ser feito a análise dos indicadores econômicos. Tá? Ver se a atividade tem viabilidade ou não. A curto prazo, a gente começou a ver que tinha, mas depois, médio e longo prazo, de acordo com as taxas de retorno do meu investimento, a gente não tem viabilidade nessa atividade de produção de leite neste município. Ou poderíamos considerar digamos, um produtor, poderia dizer que isso aqui seria um produtor. Ok, gente? Nessa parte aqui, dá de vocês fazerem? A gente tenta. Tá? As fórmulas. Eu tenho as fórmulas aqui. Posso até jogar na planilha que eu vou passar para vocês, que está de forma resumida, né? E tem também na apostilha. Tudo isso, gente, é para que vocês possam inferir alguma coisa ou deixa eu tomar alguma decisão. E se for fazer algum projeto, ver se tem viabilidade ou não, poder apontar para o produtor se tem a viabilidade de acordo com o estudo de mercado e apontando nesses indicadores, você, de acordo com o preço que tem atualmente, para você ter viabilidade de produção de leite, você teria que produzir tantos litros, né? Você já conhece a realidade do município, já sabe quanto é que está vendendo o leite, o preço. Você já levantou os custos da propriedade. Então, dá de fazer essas inferências, né? E poder
instruir o produtor, ou fazer uma análise de um projeto, enfim, fazer um projeto e poder ver, aplicar, ver se tem viabilidade. Então, é isso, a tomada de decisão envolve vários fatores, porque você tem fatores internos que influenciam e fatores externos, que não estão, muitas das vezes, no nosso domínio. A gente tem que analisar, ver como aplicar, ver como contornar, ver que decisões eu vou tomar diante daqueles fatores que está acontecendo. Então, de natureza interna, né, você tem a questão necessidade presente e futuro do negócio, a idade, o conhecimento, enfim, do produtor, a habilidade, entre outros. Externo, tem uma questão das políticas governamentais, né, tem a tecnologia de produção que é empregada, e a questão, o nível de renda da população local influencia muito, principalmente se você produz para o mercado interno. Então, se você produz para o mercado interno, for uma população que tem uma renda muito baixa, então a tua demanda, teoricamente, vai ser baixa. Então, tu tem que se adaptar a ofertar aquilo que está sendo demandado. Em geral, os produtores querem ofertar bastante, que tenha bastante demanda para gerar bastante lucro, né? Em relação às políticas governamentais, né? Tanto política de crédito do governo, como eu falei agora, a taxa de câmbio influencia bastante a questão da exportação, porque quanto mais alta a exportação, mais o pessoal do agronegócio quer exportar, porque traz mais receita, mais divisa, não só para o país, como para o produtor. Tá? E muitos desses fatores está no nosso domínio, outros não, a gente depende. Tá? Então, aí aqui está listado, inclusive está na apostila de vocês, que deve ser feito. Primeiro, identificar os problemas, coletar informações, dados, para poder tomar decisões, digamos, elaborar uma planilha de custo, é um exemplo, onde você vai levantar os custos da sua propriedade, para poder identificar soluções, ver qual é a melhor alternativa que você vai tomar e tomar a decisão. E tomar a decisão, você tem o desafio de implementar ela, e esse aqui, que constantemente você tem que estar avaliando esses resultados, ver se você está tendo prejuízo ou lucro. Ok? Então, essa atividade prática, eu tinha o plano A e tinha o plano B. O plano A foi aquilo que eu enviei para o AVA de vocês, só que eu precisaria saber qual é a atividade que vocês iriam trabalhar para poder montar uma planilha. Porque quem vai trabalhar com leite, com laranja, com criação de galinha, um exemplo, né? Então, eu vou ter custos diferentes. Então, seria ideal que eu tivesse aqui para apontar para vocês. Mas como